Hoje a gente vai mergulhar na história de Washington Luiz, o último presidente do que a gente conhece como República Velha do Brasil. Ele foi um líder e, olha, a presidência dele, o legado dele, foi todo definido por uma única e poderosa ideia. E que ideia era essa? Tá aí no lema mais famoso dele: governar é, pois, fazer estradas. Essa frase, gente, não era só um slogan, não. Era a espinha dorsal de todo o governo dele. É a chave para a gente entender tanto o sucesso quanto a queda dele. E olha só essa imagem. Aqui a gente vê essa filosofia na prática. Captura perfeitamente o sonho do Washington Luiz virando realidade. Carros, movimento, conexão. Ele acreditava de verdade que as estradas eram o motor do progresso. E ele botou o país para se movimentar de um jeito nunca visto antes. Mas para entender como ele chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá, vamos começar pela ascensão dele. Ele tinha um apelido bem curioso, o Paulista de Macaé. E esse apelido já conta muita coisa sobre a jornada dele, né? Misturando as origens lá do Rio de Janeiro com a carreira política que ele construiu toda em São Paulo. O nome completo dele era Washington Luiz Pereira de Souza. Ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, apesar de ser fluminense de nascença, foi em São Paulo que ele se fez politicamente, que ele construiu toda a carreira. E que carreira, hein? Pensa só, em pouco mais de 30 anos ele foi de um cargo local, vereador em Batatais, para prefeito da capital paulista, depois governador do estado e finalmente o cargo mais alto do país em 1926. Uma ascensão assim meteórica. Mas o Washington Luiz era uma figura bem complexa, muito mais que só um político. Ele era historiador, um cara super carismático que até ganhou o apelido de Rei da Fusarca por estar sempre em festas e saraus. E principalmente ele era um apaixonado pela modernidade, em especial por essa nova tecnologia da época, os automóveis. E essa paixão toda por carros e por modernidade nos leva direto para o auge da carreira dele, o momento em que a filosofia de construir estradas virou política nacional. Os projetos dele tinham uma escala impressionante. Ele começou a construção de estradas que eram cruciais, como a rodovia Rio-São Paulo, que começaram a conectar o país de um jeito que antes era impensável. Isso transformou a paisagem, o comércio, a vida das pessoas. Ele transformou a visão dele em ação e em concreto. Ele dizia que as estradas eram semeadoras de cidades, um verdadeiro investimento no futuro. Foi um pioneiro, responsável pela primeira estrada de concreto da América do Sul e ainda criou um fundo federal para garantir que os projetos continuassem. Não é à toa que ele ganhou o apelido de O Estradeiro. Só que, bem no auge da popularidade dele, duas crises gigantescas convergiram e criaram uma verdadeira tempestade perfeita, que acabou abalando todas as estruturas da presidência. A crise veio por dois lados. De um, a econômica. A quebra da Bolsa de 29 devastou a economia do Brasil, que dependia demais do café. O governo chegou ao ponto de queimar toneladas de café para tentar segurar os preços. E do outro lado, a crise política. E essa, olha, foi ele mesmo quem criou. Ao romper com a política do café com leite, aquele acordo de revezamento no poder entre São Paulo e Minas. Ao apoiar outro paulista para seu sucessor, ele irritou a poderosa elite mineira. Para lidar com a insatisfação popular e dos trabalhadores, que só crescia, o governo dele partiu para medidas bem duras. A chamada Lei Acelerada, de 1927, limitava o direito de reunião e permitia a censura. Ela foi vista como um ataque direto aos movimentos sociais e à oposição, o que só colocou mais lenha na fogueira política. Todo esse cenário, essa panela de pressão, preparou o palco para o capítulo final e bem dramático da presidência dele. Um fim rápido e decisivo para o seu governo. Aí fica a pergunta, né? Como é que pode um presidente tão popular, ou estradeiro que estava modernizando o país, viu tudo desmoronar de uma forma tão rápida? A resposta, no fim das contas, se resume a uma data: 24 de outubro de 1930. Nesse dia, tudo acabou. A velocidade dos acontecimentos foi impressionante. Ele foi deposto por um golpe militar, faltando só 21 dias para terminar o mandato. Foi preso dentro do Palácio do Catete e levado como prisioneiro para o Forte de Copacabana. Um fim bastante humilhante para o presidente das estradas. E o que aconteceu depois? Bom, o fim do governo dele foi o começo de um longo período de exílio e de um debate que dura até hoje sobre o seu legado. 17. Guarda esse número. Foram 17 anos que Washington Luiz passou no exílio. Uma punição com uma duração que nunca tinha sido vista para um ex-presidente brasileiro.
Ele só conseguiu voltar ao Brasil em 1947, quando o país já estava em um outro momento, redemocratizado. Mas, quando voltou, ele se manteve recluso, se recusou a participar da vida política e faleceu 10 anos depois, em 1957, de uma forma bem discreta. Então, no final, a gente fica com essa questão: quem foi de fato o Washington Luiz? Um visionário que sonhava em conectar o Brasil com estradas de concreto, mas que foi atropelado por uma tempestade perfeita? Ou ele foi simplesmente o último representante de um sistema político, a República Velha, que já não se aguentava mais em pé? A resposta, talvez, fique em algum lugar aí no meio.